Tirania de Aço capítulo 763 Negociando com o imperador exilado atualmente, Berengário estava deitado em uma cama no quarto do harém de seu palácio real. Suas garotas o cercaram e, por alguma razão, estavam todas vestidas com trajes acanhados vagamente baseados em roupas de harém árabe, ou pelo menos o traje histórico que era comum na cultura popular de sua vida passada. Apesar do traje acanhado e colorido que essas belas mulheres usavam, os olhos de Berengário não estavam focados nelas. Em vez disso, estavam fechados enquanto ele desfrutava de uma massagem com óleo realizada por todas as 5 amantes. Ele estava trabalhando duro recentemente e decidiu tirar uma tarde de folga para aproveitar o prazer hedonista. Lindy massageou os pontos mais finos de suas costas enquanto aplicava um óleo especial, que absorvia sua pele. Enquanto ela trabalhava nas costas, Yasmin e Honoria trabalhavam na parte inferior das costas, enquanto Adele e Henrietta trabalhavam nos braços. Berengário estava realmente relaxado neste momento, em parte por causa da massagem com óleo, em parte porque ele havia tomado uma grande tragada do narguilé momentos antes de começarem. Enquanto isso acontecia, uma batida ressoou na porta. Quem estava interrompendo Kaiser em seu dia de folga? Berengário não sabia, mas quem quer que fosse certamente enfrentaria sua ira se não fosse nada importante. Por fim, ele suspirou antes de chamar o intruso das profundezas da grande sala. Entre. Ao ouvir isso, a porta se abriu para revelar o jovem imperador Anangpur e sua irmã mais nova Prelia. As duas olharam através da névoa da fumaça do narguilé que Yasmin acabara de soprar sob o véu, para ver a visão escandalosa. Embora essas mulheres não estivessem nuas, elas estavam vestidas tão liberalmente que havia pouco para a imaginação. Sendo uma pirralha adolescente hormonal, Dara perdeu todo o sentido naquele momento e ficou vermelha enquanto gaguejava, esquecendo completamente o motivo da visita. Priya também estava um pouco nervosa, mas manteve a calma enquanto cutucava seu irmão mais velho nas costelas e sussurrava em seu ouvido. Recompor-se. Viemos aqui com um propósito, lembra? Ao ouvir isso, o menino acenou com a cabeça e recuperou sua sanidade enquanto fazia a pergunta que vinha atormentando sua mente há algum tempo. Kaiser Berengar von Kufstein, eu queria saber o que seria necessário para você me ajudar a recuperar meu trono. Berengário suspirou ao ouvir isso e sentou-se, fazendo com que suas meninas parassem o que estavam fazendo. Apenas Lindy, que estava trabalhando em suas costas, continuou a massageá-lo enquanto ele cobria sua masculinidade com uma toalha. A visão do abdômen do homem, que estava brilhando com óleo, enviou Priya completamente ao limite quando ela acabou em um estado de fuga, muito parecido com Dara momentos antes. O Kaiser percebeu isso e sorriu presunçosamente antes de tomar outro gole de seu narguilé. Depois de fazer isso, ele respondeu à pergunta de Daria de maneira confiante. Você é muito jovem e muito inexperiente para governar o império de sua família. No ritmo atual das coisas, você não poderia nem se apresentar como meu fantoche. Eu o levei para minha casa e atua como seu escudo contra as tramas assassinas de seu tio. Você ficaria surpreso com quantos mercadores do leste vieram com a intenção de reivindicar suas vidas. Se você quiser reivindicar seu direito de primogenitura, primeiro terá que aprender a governar e, para fazer isso, precisará passar por uma educação adequada. Quando chegar a hora, eu o ajudarei a recuperar seu trono, mas você deve estar ciente de que há um preço para tudo. Fornecer assistência militar a um imperador exilado na esperança de que ele recupere seu trono não é uma dívida facilmente perdoada. Diga-me, o que você me oferece em troca da minha bondade? Dara mordeu o lábio. Ele teve dificuldade em determinar o que Berengário queria. O menino entendeu que Berengar era um homem altamente inteligente e implacável que queria a hegemonia global. Ele também entendeu que os militares alemães não podiam se opor razoavelmente. Se o mundo inteiro se unisse contra eles, era perfeitamente possível que a Alemanha terminasse como a vitória. Assim, Daria veio preparado para fazer algumas concessões a fim de retomar o que era seu por direito. Oferecerei terras para construir uma base naval para que você tenha um ponto de partida para suas ambições orientais. Também garantirei que seu império tenha acesso a todas as especiarias que você desejar. Do meu entendimento, essa é uma das razões pelas quais você está interessado no meu império, não é? Berengário pensou por alguns instantes e concordou com a cabeça. Esses termos pareciam justos, mas ainda não foram suficientes para convencê-lo a investir na intervenção militar. Assim, ele falou sobre sua perspectiva.
Isso é um começo, mas você ainda precisa adoçar a panela. Foi nesse momento, enquanto Dara pensava na melhor maneira de convencer Berengar a apoiá-lo, que Lindy agiu de uma maneira que nem ele nem Priya esperavam. A megera ruiva usava um olhar cheio de luxúria quando ela colocou a mão sob a toalha de Berengário, onde ela começou a enviar mensagens para seu membro. Berengar imediatamente agarrou a mão da mulher e a puxou para fora antes de mover a cabeça para que pudesse olhar em seus olhos azul celeste e a repreendeu. Agora não. Apesar de usar um véu azul bebê, Berengário ainda podia distinguir o beicinho no rosto da mulher enquanto ela recuava para suas costas. No entanto, a ação inadequada da mulher fez com que o rosto de Priya ficasse vermelho como uma maçã. Quando Daria viu isso, ele teve uma ideia. E minha irmã? Você ainda precisa de uma quinta esposa, certo? Berengário zombou quando ouviu isso antes de balançar a cabeça. Ela é tão jovem. Quando ela tiver idade, estarei na casa dos 30. Tem certeza de que ela quer se casar com um homem muito mais velho do que ela? Daria olhou para Priya e percebeu que ela estava olhando para ele. Ele realmente a usou como um peão nas negociações. Ela queria afundar suas garras nele para lhe ensinar uma lição, mas ela finalmente decidiu não fazê-lo. Ao ver isso, Berengar riu antes de dar um sermão a Daria sobre suas habilidades de negociação. Garoto, levará anos até que você tenha idade suficiente para governar adequadamente. Você não precisa me dar uma resposta satisfatória agora. Você deve aproveitar sua juventude em Kufstein enquanto pode. Seu trono estará esperando por você. Espero que depois de alguns anos você possa encontrar uma forma de pagamento mais satisfatória. Não é que sua irmã seja uma peça de barganha ruim. Afinal, uma princesa imperial é sempre uma mercadoria valiosa. É só que ela é muito jovem para o meu gosto. Agora, se isso é tudo que você queria dizer, por favor, vá embora. Não tenho certeza se conseguirei manter Lindy aqui longe de mim por muito mais tempo. Dara bufou quando ele saiu do quarto do harém com Priya ao seu lado. Ao contrário de seu irmão, ela olhou para Berengar e suas muitas mulheres uma última vez antes que a porta se fechasse atrás dela. Ela não era a garota mais experiente do mundo quando se tratava de relacionamentos, mas podia adivinhar o que estava prestes a acontecer naquela sala. Tirania de Aço capítulo 764 Massacre de Madri. A cidade de Madri era principalmente pacífica. Mais do que tinha sido por algum tempo. Nos últimos anos, desde que a conquista granadina da Península Ibérica foi concluída, a cidade foi um foco de insurgência. De todas as cidades da região, nenhuma teve resistência mais feroz do que Madri. Não era apenas que milhares de habitantes da cidade pegaram em armas contra seus ocupantes andaluzos e alemães, mas dezenas de milhares de civis apoiaram os rebeldes de todas as maneiras que podiam. Principalmente reunindo informações sobre as forças de ocupação. Foi por isso que Berengário escolheu Madri como alvo do terror. Atualmente, as bandeiras da Liga Católica Ibérica voavam bem alto sobre a cidade enquanto os rebeldes derrubavam as de Al-Andalus. Por que eles estavam agindo tão descaradamente? Porque as tropas andaluzes e alemãs se retiraram da cidade, na tentativa de reforçar a capital do seu falso império. Junto com eles estavam os poucos mouros que residiam nas muralhas da cidade. Evidentemente, esses rebeldes camponeses não eram inteligentes o suficiente para supor que o inimigo estava planejando um ataque feroz. Ou talvez simplesmente acreditassem que era improvável que destruíssem a cidade. De qualquer forma, os rebeldes estavam içando suas cruzes e gritando seus louvores a Deus e seus ancestrais que lutaram durante séculos para remover os mouros da Península Ibérica. Eles estavam completamente inconscientes de que a cidade estava cercada pelo rei Xisgard. Afinal, as forças inimigas estavam a uma distância de 12 quilômetros. Berengar havia feito todos os esforços no ano anterior e não poupou despesas para equipar seu rei Xisgard com o armamento mais recente. Havia uma única brigada de artilharia que estava conduzindo esta operação e eles tinham um total de 70 canhões de campanha ao redor da cidade. Essas armas eram uma mistura do FK-25 de 7,5 centímetros e suas contrapartes maiores de 10 centímetros. 70 canhões de campanha e 4.000 homens estavam do lado de fora da cidade, preparando-se para o ataque que aniquilaria seus habitantes. As equipes que operavam essas armas poderosas carregavam cuidadosamente os projéteis de gás cloro nas brechas enquanto ajustavam a mira em vários locais da cidade. O plano de Emmerich era espalhar o máximo de gás venenoso possível pelos limites da cidade e, em seguida,
atacar com sua infantaria, que eliminaria quaisquer sobreviventes. A brigada de infantaria que acompanhava a artilharia estava mais perto da cidade, deitando-se de bruços nos campos que bordejavam Madrid, na tentativa de não serem avistados. Depois de verificar se tudo estava em ordem, Eymerich tinha uma expressão estoica no rosto enquanto dava a ordem para o ataque. Abrir fogo. O ar fora de Madrid rugiu com trovões quando 70 canhões de campo diferentes dispararam sua primeira barragem contra os habitantes celebrantes da cidade. No entanto, eles não pararam com uma única barragem e, em vez disso, rapidamente carregaram mais rodadas em suas brechas antes de descarregar suas cargas na cidade. No centro da cidade, de pé na varanda da mansão do prefeito, estava um inquisidor da Igreja Católica, um homem encarregado pelo Papa de instigar a rebelião que estava ocorrendo na Península Ibérica. No momento em que ouviu os ecos estrondosos, ele se sujou. Ele estava muito ciente do que aquelas armas significavam, ou assim ele pensava. Ele não sabia como o inimigo os havia cercado quando não podiam ser vistos das muralhas da cidade. No entanto, antes que ele pudesse ordenar que alguém investigasse, o som de gritos encheu o ar, enquanto os habitantes da cidade começaram a entrar em pânico. Grandes nuvens de gás verde amarelado se formaram onde os projéteis impactaram. O gás se espalhou rapidamente pela cidade, fazendo com que qualquer pessoa infeliz o suficiente para ser pego em sua vizinhança engasgasse violentamente enquanto lentamente sufocava até a morte. O pânico estava nos olhos do inquisidor ao testemunhar essa nova monstruosidade, fazendo com que ele rapidamente realizasse o sinal da cruz antes de proferir uma oração pela libertação desse mal. Infelizmente, a cada segundo que passava, outro eco estrondoso ocorria e mais gás aparecia nos limites da cidade, espalhando-se rapidamente como se fosse um incêndio consumindo tudo em seu caminho. Ninguém estava salvo do efeito do miasma, mesmo aqueles que fugiram para a segurança de suas casas. A varanda da mansão dava para a maior parte da cidade e, por causa disso, o inquisidor podia ver a nuvem da morte que bloqueava seu campo de visão. O representante da igreja instantaneamente entrou em pânico quando caiu da sacada com seus guardas. Ele precisava escapar. Ele precisava fugir da cidade antes que esse gás o alcançasse e informar o Papa sobre essa nova arma aterrorizante. Se essa arma horrível fosse usada contra os cruzados nos campos, não haveria chance de vitória. No entanto, infelizmente para ele, a mansão do prefeito, que ele ocupou com ousadia após a retirada do governo local, ficava no centro da cidade, e não era apenas a seção à sua frente que estava sendo engolida pelo miasma venenoso. Ele só podia se amaldiçoar por não ter percebido os planos do inimigo quando eles evacuaram os muros da cidade. Mas como ele poderia saber uma coisa dessas? Nunca antes um exército possuía a capacidade de exterminar todos os seres vivos dentro de uma cidade sem nunca pisar nela. Era mais ficção do que realidade até agora. O inquisidor fugiu da mansão com o rabo entre as pernas, mas a cada caminho que tomava, uma nuvem de gás cloro perseguia. Ele só podia recuar cada vez mais até que não houvesse saída. Eventualmente, ele foi pego do lado de fora de uma capela, com gás o cercando por todos os lados. Naquele momento, ele se refugiou na igreja, esperando que a divindade de Cristo poupasse dessa provação. Infelizmente para ele, os poderes do Deus abraâmico eram limitados, e ele fez um grande esforço para salvar Júlio do ataque anterior de Berengário. Ele não se incomodaria em levantar um dedo para salvar um peão como este inquisidor. No final, a capela se encheu da fumaça verde e amarelada que entrou nos pulmões do inquisidor e o sufocou lentamente. Primeiro veio a tosse, depois a coceira nos olhos que o fez querer arrancá-los e, finalmente, a morte. Após apenas um minuto de disparo, um total de 1.750 projéteis foi disparado na cidade, esgotando completamente o estoque de armas químicas que o exército alemão trabalhou horas extras para produzir. Depois que todas as rodadas foram esgotadas, Eymerich deu a ordem para a infantaria entrar e eliminar quaisquer sobreviventes. Cada soldado do Reichsguard estava equipado com uma máscara de gás enquanto eles corriam para a cidade, procurando alvos para destruir. No entanto, no final, não houve uma única alma que sobreviveu ao ataque. Não apenas todos os homens, mulheres e filhos do falecido, mas todos os animais de estimação e pragas também foram eliminados. A cidade de Madrid foi completamente limpa de vida. Uma vez que o gás se dispersou, o Reichsguard reuniu os cadáveres dos falecidos e os enterrou em valas comuns fora da cidade.
A operação de limpeza levaria muito mais tempo do que o ataque em si. Enquanto Imerich estava ocupado supervisionando a eliminação de Madrid, Adelbrand trabalhou no comunicado de imprensa. Atualmente, ele estava em uma sala cheia de repórteres, principalmente de vários veículos de notícias alemães. No entanto, alguns jornais andaluzes enviaram seus repórteres para o briefing. Adelbrand estava vestido com seu uniforme de marechal de campo e usava todas as principais medalhas que ganhara ao longo de seu serviço. Ele limpou a garganta e enxugou o suor da testa antes de falar sobre a operação em andamento em Madrid. Enquanto falamos, o Reichsguard alemão está realizando uma operação antiterrorista na cidade de Madrid. Eu não vou mentir para você. A situação é sombria. Cerca de 72 horas atrás, os moradores mouros da cidade foram evacuados, assim como o governo local, depois que membros locais da Liga Católica Ibérica assassinaram o prefeito e tomaram a cidade ilegalmente. É convicção do sultão que não devemos negociar com terroristas e, como resultado, classifiquei todos os restantes residentes de Madrid como inimigos do Estado. Este recente ataque à vida do prefeito de Madrid é apenas um de muitos de uma série de assassinatos coordenados após o assassinato do general Ziad ibn Yas. Não se engane, estamos em guerra com um bando vil de insurgentes que radicalizam crianças para matar e morrer em nome de seu senso de religião distorcido. É por causa dessa realidade que o sultão e seu regente decidiram, em sua infinita sabedoria, tomar uma atitude comedida na tomada de Madrid e atacar os terroristas dentro de seus muros de uma maneira que não derramará o sangue dos melhores da Alemanha. A partir deste momento, o Reichsguard está lançando uma enorme barragem de artilharia na cidade, usando projéteis recém-desenvolvidos. Como o papado encorajou o uso de crianças como mártires, não temos escolha a não ser reconhecer os jovens de Madrid como combatentes inimigos. Afinal, a inteligência apoia mais do que alguns deles participaram da apreensão da cidade. Assim, com esta loucura que o Papa Júlio começou, temos apenas uma opção, que é aniquilar toda a vida em Madrid. Que este seja um aviso para os rebeldes católicos na Península Ibérica e os criminosos no Papado. Al-Andalus e seus aliados alemães não têm medo de recorrer a táticas dissimuladas, se o Papado insistir em seu uso. Qualquer vila ou cidade cujos habitantes apoiem a organização terrorista conhecida como Liga Católica Ibérica, ou qualquer entidade semelhante, será considerada inimiga do Estado e receberá um tratamento semelhante àqueles que tomaram Madrid. Para a glória do sultão, para Al-Andalus. Depois de terminar seu discurso, a imprensa imediatamente escalou uns aos outros para fazerem suas perguntas, mas Adelbrand não estava com vontade e correu para fora do palco. O ataque direto de Adelbrand às ações do papado conduziria o massacre de Madrid a favor do sultão. Quando os moderados souberam que o papado havia encorajado o uso de crianças como mártires, junto com muitos outros crimes da Igreja Católica, eles procuraram uma alternativa, que Berengário planejava manipular para outra reforma. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.